Sabe quando a gente vê na notícia que o PIB do Brasil está subindo e logo pensa: opa, que bom, a economia está melhorando? Pois é, mas quase ao mesmo tempo a gente ouve os economistas falando de dívida, de déficit, e aí fica aquela confusão na cabeça. Uma coisa parece não bater com a outra, né? Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é justamente essa. Como é que pode um país mostrar um PIB crescendo, tudo positivo, e, ao mesmo tempo, os alertas econômicos não pararem de soar? Para começar, vamos só garantir que estamos na mesma página sobre o que é o PIB. A forma mais fácil de pensar nisso é imaginar o faturamento total de um país. A definição técnica é essa aí. O PIB é a soma de tudinho que foi produzido e vendido dentro de um país em um certo período. Basicamente, ele mede o tamanho e o ritmo da atividade econômica. E é por isso que, em geral, um PIB em alta é uma ótima notícia. Significa que tem mais dinheiro circulando, as empresas estão vendendo mais e, claro, o governo arrecada mais impostos. Em teoria, né, esse dinheiro a mais poderia ser usado para fazer a economia crescer ainda mais. Mas a história não é tão simples assim. É aqui que a coisa começa a complicar um pouco. Porque o crescimento do faturamento, ou seja, do PIB, não pode ser olhado sozinho. A gente precisa colocar a dívida na conta. E olha, essa analogia aqui é perfeita para entender a situação. Comparar o PIB de um país com o faturamento de uma empresa. Uma empresa pode estar vendendo horrores, mas isso não quer dizer de jeito nenhum que ela seja lucrativa ou financeiramente saudável. Vamos montar essa comparação, então. A economia de um país funciona, em muitos aspectos, como um negócio gigantesco. O PIB, como a gente já viu, seria o equivalente à receita, ao faturamento total dessa empresa. É tudo que entrou com as vendas. Já a dívida pública do país? Bom, ela é como um grande empréstimo que essa empresa pega no banco, seja para investir, para expandir ou até para pagar as contas do dia a dia. E o tal do déficit fiscal que a gente ouve tanto falar é quando o governo gasta mais do que arrecada. Para nossa empresa, isso seria operar no vermelho, ter prejuízo. Simples assim. Para isso ficar bem claro, vamos usar um exemplo prático. Imagina só uma empresa que decide o que quer, bombar nas vendas. Então o que ela faz? Pega R$ 300 mil emprestados no banco, investe tudo em marketing. E a campanha é um sucesso. As vendas geram um faturamento extra de 600 mil. Parece ótimo, certo? Só que a margem de lucro dessa empresa é de 20%. Isso quer dizer que desses 600 mil, o lucro de verdade foi de só 120 mil. A dívida inicial era de 300 mil. Mesmo que a empresa use todo o lucro para pagar o empréstimo, ela ainda vai continuar devendo 180 mil. Entende? O faturamento subiu, mas a dívida líquida, no fim das contas, piorou. E isso nos traz para o indicador que realmente importa para saber se uma economia vai bem a longo prazo. A famosa relação dívida sobre PIB. Não adianta olhar só um número. O que conta é a proporção entre o quanto o país deve e o quanto ele produz. E aqui está o X da questão. No Brasil, mesmo com o PIB crescendo, a dívida tem crescido num ritmo muito, mas muito mais acelerado. É como se o governo pegasse dinheiro emprestado, injetasse na economia para ela crescer, mas esse crescimento não paga nem os juros da dívida nova. É exatamente o caso da empresa do nosso exemplo. Tá bem, mas e daí? Qual é a consequência prática dessa relação dívida/PIB que não para de piorar? Uma das mais diretas é a pressão em cima da nossa moeda, o real. E isso não é achismo, não. Se a gente olha para os dados históricos, a relação entre a dívida/PIB e a taxa de câmbio é impressionante. É muito clara. A tendência é nítida. Ao longo do tempo, quando a linha do gráfico da dívida PIB sobe, a linha do gráfico do dólar tende a ir pelo mesmo caminho. No longo prazo, os dois gráficos parecem quase um espelho do outro. E por que isso acontece? A lógica é a seguinte: para pagar uma dívida que só cresce, uma das saídas para o governo é imprimir mais dinheiro. Só que quanto mais dinheiro em circulação, menos ele vale. Isso desvaloriza o real. E com o real mais fraco, a gente precisa de mais reais para comprar o mesmo dólar. E o mais preocupante é que isso não é só uma análise de mercado. As fontes que baseiam esta análise destacam que o próprio governo já refez suas contas e as projeções oficiais indicam que essa relação dívida-PIB deve continuar subindo nos próximos anos. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e tentar enxergar o cenário completo, o que tudo isso quer dizer. E essa outra analogia aqui é fantástica, porque ela mostra o tamanho do desafio. A economia de um país não é uma lancha, que a gente vira o volante e ela muda de direção na hora. É um transatlântico.
As decisões tomadas hoje, qualquer mudança de rota, vão levar anos, talvez décadas, para mostrar seu efeito completo. Resumindo a ópera, olhar só para o PIB é olhar só para uma parte da foto. A relação dívida-PIB é o que dá o contexto de verdade. E quando essa relação está ruim, a tendência de longo prazo é de pressão na moeda. No final das contas, o segredo não é olhar para um número isolado, mas sim para a relação entre eles. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. Na hora de avaliar a saúde da economia de um país, o que será que pesa mais para o futuro? O crescimento que a gente vê hoje ou a conta da dívida que vai chegar amanhã? Essa é a grande questão por trás do paradoxo do PIB.